Oh, okay. You know, that stuff. Oh, that's great. So, yeah, we have some questions. I guess we can come Sure. back. Okay. Então, a gente tá de volta. Eu vou perguntar para ele uma pergunta que tinham feito na outra live. Do you practice buzzing, mouthpiece buzzing? I still practice a lot of mouthpiece buzzing. Yes. Pretty much, that's how I start every day. Great. Então, ele começa todo dia de manhã ele começa fazendo o buzzing no bocal. So you notice that when I buzz my mouthpiece, when I play my mouthpiece, my sound is purposely very compact. It's not it's very compact, because that's the sound that will project the best in the room, in the big room. And that's what I needed to learn to do. Okay, you mean on mouthpiece, right? Yeah, when I play on the mouthpiece, it's a compact sound. It's not a diffuse sound. That's a diffused sound. That's a very compact sound. Yeah? Ok. And that's the sound that projects the best. Quando ele pratica no bocal, ele pensa num som mais compacto, mais compactado, porque ele falou que quando ele vai pro trompete, esse é o som que vai projetar mais numa sala de concerto, por exemplo. Ok. That's a good question. Yeah. Aqui é uma pergunta do Ellis. Pergunta sobre notas pedais e como ele executa e como executá-las melodicamente, se tem alguma importância para tirar as notas agudas. It's about pedal tones. Do you practice pedal tones? If yes, I do. how to play them? How to play them, like approach in a melodic way? And is that important for the ride range? The answer is yes, I practice the pedal tones, and yes, they are important for the high range. And the logical way to practice them is, again, if you look at the Jimmy Stamp book, he goes down very logically. So he starts in the middle, right? And then he starts to continue, he continues this way. And then you work your way up. Yeah. Etc. All the way up as high as you can. But because the lips are set in an embouchure, you need to have an embouchure to play in the pedal register. Okay. That's very important. The embouchure is very important to set into the pedal register, because from there comes the high register. Okay. I try to remember everything. Okay.
Ele pratica pedais e ele acha que é importante os pedais para os agudos, por exemplo. Ele falou que no livro do James Stamp tem uns exercícios bem lógicos em relação aos pedais. Porque para você tocar os pedais e para você tocar as notas agudas, você tem que ter uma embocadura bem configurada, bem na posição correta. Do you think like the pedal tones are helpful for like to keep the aperture and the embouchure without many movings? Yes. To go through it makes it easier, and easier is better. Okay. So the more we do these things without thinking about them, the more we just listen to the sound. If the sound is good, then we're doing them right. And we know what a good sound is. Okay. Yeah. If we are doing these things and they sound good, the embouchure is being set properly. Okay. So Jimmy Stamp didn't want us to think too much while we played. He wanted us to listen to what we were doing. And again, that's another thing that Chikowitz talked about and Bud Hersa talked about. If you have your ears on straight. Got it. Então, ele falou que uma coisa que o James Stamp ensinava, que o Chikowitz e do Hersa, e todos esses caras ensinavam, falavam, é que eles pensavam, eles não queriam que o aluno pensasse muito para tocar. Eles queriam que o aluno ouvisse mais. Então, se estava soando bem, todo mundo sabe o que é um bom som, então as coisas estavam indo muito bem. Então, assim, quando ele pensa no pedal, ele pensa em ter uma movimentação, uma embocadura bem na posição, sem que tenha muita mudança. Então, a abertura na mesma posição, a embocadura na mesma posição, e para você conseguir, através do registro, subindo e descendo, sem ter que fazer muito movimento. Ele falou, quanto mais fácil, melhor é. I think one of the big problems that we make for ourselves is that we think too much about the embouchure rather than listening to the sound. Ele acha que um dos grandes problemas da gente é que a gente pensa muito na embocadura ao invés de pensar no som. The embouchure will take care of itself. If the air is there to support the sound, and we are listening to the sound we are making, and we are imagining the most beautiful sound, the embouchure will take care of itself. Se o ar estiver sendo usado da melhor maneira possível, da maneira correta, se a gente estiver ouvindo e imaginando o som mais bonito que a gente conhecer, que a gente já ouviu, e conseguindo produzir algo nesse sentido, falou, a embocadura vai dar conta. A gente não tem que ficar pensando muito na embocadura. Okay. Another question? Yes. Let me see. I want to thank everybody for coming and joining us on this endeavor. This is wonderful. Ele quer agradecer todo mundo por estar assistindo, falou que isso é maravilhoso. Uma pergunta aqui do Morris. O seu tempo de recuperação mudou à medida que você ficou mais velho? Se sim, qual ajustes você tem feito para compensar isso? Oh, this is an American guy. Okay. Has your recovery time changed as you've gotten older? And if so, what adjustments have you made to compensate for this? I don't understand the question. Say it one more time. Okay. Has your recovery time changed as you got older? Recovery time, yes. If so, what adjustments have you made to compensate for this? The answer is, yeah,
The answer is yes. With age, my recovery time has changed. It takes longer to recover, but I have to also use my superior intellect to recover better. So I have like maybe a longer time to recover, right? A little bit longer to recover, and Okay. and some things are easier than they were. Some things are harder than they were. Ok. Ele falou que o tempo de recuperação mudou um pouco e algumas coisas são mais fáceis de resolver e outras coisas são mais difíceis. Can you give an example of like is things that are better now and something that it's harder than it was? Yeah. Now it's easier for me to think of nothing but just the shape of the phrase. I don't waste time on this and that and this being perfect and this being perfect and this being no. The phrase. I make the phrase. That's the most important change. Eu perguntei o que ficou mais fácil, o que ficou mais difícil ao longo desses anos, para ele dar um exemplo. Ele falou que o que ficou mais fácil é que hoje em dia ele pensa muito mais na frase, em vez de pensar, isso tem que ser perfeito, isso tem que ser perfeito, isso tem que ser não sei o quê. Então ele falou que hoje ele pensa muito mais na frase, no fraseado. And the more difficult things, all of the things that require a lot of loud playing are more difficult to do because when the muscles are not as supple as they used to be. And yeah, I've made some adjustments with my mouthpiece design. Those are Warburton. Terry Warburton has that information. Okay, he'll be here in Brazil in October. Yes. Ele falou que o que ficou mais difícil é que, à medida que ele foi ficando mais velho, tá ficando cada vez mais difícil ele tocar mais forte, porque a musculatura já não é tão forte como era antes. Então, ele falou que ele teve que fazer alguns ajustes no vocal, e falou que o vocal dele é um Warburton. Falou que aí você tem que perguntar para o Terry Warburton o que mudou no design do vocal dele. Yes, I've known Terry since 1968 or so. Oh, really? Yes, we know when we were both young kids. Ok. Yeah. Ele falou que ele conhece o Terry Warburton desde 1968, quando eles eram bem jovens. Let me ask you the trumpet question. Okay. The trumpet word question. What mouthpiece do you use? What size? What size mouthpiece do I use? Let's see. This is it. First of all, you can see on the, let's get it close to the, you see it has my name on it? See that? See Ronald Rom? Can you hear me? Yes. Yeah, your video, okay, I can see. Okay. Yeah. There it is. Yeah. And it's got a wide rim. Great. So since Terry makes this, he can give you exact dimensions. The idea is a little bit fatter rim, a little bit wider rim, rather than this, rather than that, does that. And the cup is not so deep, but it is undercut. So it has a different shape. Okay. You mean undercut like this way? Yeah. Okay. So the rim is here, and the cup goes like this. Ok, got it. Então, eu perguntei qual vocal que ele usa, ele falou que se você quiser saber mais sobre as medidas, tem que perguntar para o Terry Warburton, mas o que ele pode falar sobre o vocal é que ele quis um vocal com uma borda mais larga e o copo, ele é nesse desenho. Que ele chamou.
So you need a little bite to on But a it's little bit. different. It's going to be different for everybody. You know, Yeah, I know. everybody is slightly different. So the idea is that we're going to sound the way we sound, and we're going to choose equipment that we're going to use the most efficiently. And so I think many trumpet players play way too big a mouthpiece. This is my opinion. Like tell many them guys play like a. I think people mostly play way too big a mouthpiece. Ok, ele está falando que na verdade a gente tem que escolher um bocal que seja eficiente para a gente. E ele acha que a maioria das pessoas usa um bocal muito grande, muito maior do que elas deveriam usar. We don't all have the same size shoe. We don't all have the same size collar or the same size sleeve, you know, etc. O que ele quer dizer é que as pessoas não é todo mundo, a gente não tem mesmo tamanho de gola ou mesmo tamanho de manga da camisa do que outra pessoa. Então a gente tem que usar o que é melhor para a gente. So we must be attentive to this part of our face too. We don't always need the biggest possible. I think we should go a little bit smaller so it's more comfortable. Okay, that's great. Ele acha que a gente deve procurar algo um pouco menor que seja mais confortável, em vez de pegar um bocal muito grande e acabar se matando com esse bocal. My opinion. Okay. Yeah. More questions. Let me see. Ok. A pergunta do Rafael Polak. Gostaria de saber como ele se sente tendo feito história com o Canadian Brass. O grupo que abriu as portas da música de câmara para metade de todo mundo, além de ter sido um grupo que conseguiu ser sensacional, tanto no repertório erudito como no popular. Também quero agradecer, durante minha formação, ele e o Fred foram minhas influências. He wants to know, how do you feel about the history of Canadian Brass? Like being a chamber group that was a big influence to many others. I'm very proud of my history with Canadian Brass. I was there at the beginning. So yeah, I'm very proud of this. Yeah. Ele falou que ele fica muito honrado, muito orgulhoso de ter sido parte do Canadian Brass, porque ele estava lá desde o começo. Vou perguntar para ele qual o ano que eles começaram e como começaram. Which year did you start the Canadian Brass? 1970-71. 70/71. Right after leaving Juilliard School and moved to Canada. Right. Which city? In Hamilton, which is 70 kilometers from Toronto. Okay. Hamilton. Yeah. Eles começaram o Canadian Brass em 1971. Logo após ele terminar o mestrado dele na Juilliard, ele se mudou para o Canadá e para uma cidade chamada Hamilton, que fica a 70 quilômetros 70 kilometers from Toronto. Ok. West of Toronto. Fica a 70 quilômetros de Toronto. But did you move to Canada to start the group or just to live there? We were just starting then. We were just starting then, and that's when I moved to Canada. Okay. So you moved for that reason? Yes, to join the group, to go to play as a part of a chamber orchestra, and as to make chamber concerts, and that's how that happened. Ele se mudou para o Canadá para
para começar o grupo, em 1971, que eles já estavam em contato e iniciaram o Canadian Brass. Se tiver mais perguntas, vai perguntando, hein? Porque a gente não vai ficar muito tempo ao vivo, não. Have you met Irving Bush? Yes. Irving Bush and I played together in the Los Angeles Philharmonic. Aqui é a pergunta do Leopoldo, se ele conheceu o Irving Bush, para falar um pouco sobre ele. Ele falou que eles tocaram junto na Filarmônica de Los Angeles. Which year was that? That was in 1963 and 4. 1963, 1964, 1965. Okay, so yeah, before Juilliard. Okay. Yes. Yeah, I was quite young when I was freelancing in Los Angeles. Yes. Ele tocou com o Irving Bush na Filarmônica de Los Angeles em 1963, 64 e 65, quando ele era um freelancer em Los Angeles. More questions about Canadian Brass. Okay. Vou perguntar mais algumas coisas sobre o Canadian Brass. How many concerts did you play in a year with Canadian Brass, for example? When we finally got going playing concerts, a normal year would be between 130 to 150 concerts a year. Okay. 130 to 150 concerts per year. Quando eles começaram a tocar com o Canadian Brass, fazendo concertos, eles faziam entre 130 a 150 concertos por ano. And then we also made several CDs per year, sometimes 3 or 4 or 5 or 6 CDs per year. And then we also had, we also premiered a lot of work. Eles também gravaram diversos CDs, às vezes gravavam 4, 5 ou 6 discos por ano. How long to record a CD, album? Sometimes 3 or 4 days. 3 or 4 days to do a CD. Oh, really? Yeah, but we had to prepare the music before that. Yeah, that's right. Yeah, so it was a lot of rehearsal. Eles gravavam de 3 a... Eles gravavam um disco em 3 a 4 dias. E... Let me see more questions. And how long were the rehearsals? We would do, most days when we had rehearsal times, we would have a morning rehearsal for 2.5 hours. And we would have an afternoon rehearsal for about 2.5 or 3 hours. We have a lunch break in between. And then a lot of times Fred and I would then practice our parts in the evening on our own. Okay. You and Fred practice the parts like in the evening? In the evenings, yes. In addition to those 2 periods. Okay. We would have morning rehearsal, afternoon rehearsal, and then in the evening, Fred and I would get together and play. Ok. Ele e o Fred Mills, os ensaios eram normalmente de 2 a 2 horas e meia de manhã, aí parava o almoço, mais 2 horas e meia, 3 horas à tarde, e muitas vezes ele e o Fred Mills ficavam estudando as partes deles à noite. So, okay, more questions? For the Canadian Brass, did you guys have like a manager or somebody to handle the schedule and? Yeah, we had to manage the concerts. Yeah, we had management, but we always had to tell the management what we wanted to do. We always had to. We were always in charge
to tell the management what we wanted to do and how to make it happen. And then we would discuss important things. If we went on a long tour, we have to discuss how long the tour was, where we would go, what the financial arrangements were, everything like that. So yes, we have a manager. So even if you had like a manager, the group had to be involved with the schedule and everything. Yes, all the Right. time. If you're going to have a career, you Okay. must be involved. That's right. Eles tinham um empresário para organizar a agenda e tudo, mas mesmo assim eles participavam de tudo em relação à parte financeira, a parte de organização da agenda e tal. Se você quer ter uma carreira, você tem que estar envolvido com tudo. Ok, deixa eu ver mais perguntas. Here's a good one from There's a good one from Joe Bergstaller. He says, "Who's the most handsome trumpet partner you ever played with in Canadian brass?" And I think it would have to be Joe Bergstaller. Ele tá falando que ele recebeu uma mensagem do Joey Burgstaller, que foi um dos trompetistas do Canadian Brass, perguntando quem foi o trompetista mais bonito que já fez parte do Canadian Brass. Ele falou que ele acha que agora ele tem que responder que é o Joey, né? How is your trumpet routine? Like your daily trumpet routine? My trumpet routine now? Because I'm a professor at the University of Illinois, it's a little bit different than it used to be. I do a warm up in the mornings. I do my basic stretching and all that, meditating and all of those things that I have to do to be able to move. And then I do a warm up, mostly some Jimmy Stamp, and then some, scales and etudes, and then I teach my lessons. So that's my routine. Got it. Eu perguntei para ele como que é a rotina de estudo dele, e ele falou que agora, como ele é professor na Universidade de Illinois, de manhã ele faz o aquecimento dele, que envolve alguns alongamentos, e outros os exercícios no trompete. Can you say again, because the video was a little frozen and I couldn't hear you, okay. The last part. So I have students. I teach 16 to 18 students and coach brass quintets, and so that takes care of the rest of my day. And then I come back in the evening to either do an interview or practice my scales, etc. Ok. Então, de manhã ele faz o aquecimento dele, aí depois no resto do dia ele tem que dar aula de trompete para os alunos, ele tem que coordenar o grupo de câmara e tal, e à noite ele volta para ele praticar as escalas dele do modo como ele mostrou, dessa forma. And then I have repertoire to learn. Our family trio is always doing new repertoire, so I'm always preparing this new repertoire for the trio. So sometimes we're writing the repertoire, sometimes I'm just practicing or coming up with ideas, trying to do that as well. Ele está sempre tendo que aprender um novo repertório, porque ele tem um trio com a família dele, a esposa dele toca piano e o filho dele toca trompete, então eles têm sempre um repertório novo para os concertos, então ele está sempre aprendendo um novo repertório. And another question about daily practicing. How was your daily practice when you were playing with the Canadian Brass? What was my daily routine when I was playing with Canadian Brass? Is that the question? Yeah. I always got up early enough to get a good warm up. So if we had an early morning flight,
if the flight left at 6 in the morning, I was up at 4 doing my warm up. That was my morning, and I always had to do enough things so that I could make it through the show, but not too many things so that I could make it through the show. Ok. Eu perguntei para ele como que era a rotina de estudos dele, de rotina prática, quando ele estava no Canadian Press. Ele falou, por exemplo, se ele tivesse um voo às 6 da manhã, ele acordava às 4 para ele fazer para fazer o aquecimento dele. Ele falou que ele precisava fazer algumas coisas para o aquecimento para conseguir tocar o show, conseguir tocar o concerto. Mas também não poderia exagerar, fazer muitas coisas, porque assim, também senão ele não conseguiria tocar o concerto. And very often during touring season, the show was the practice. So this is, you know, and then I had to come off of the road and then practice everything else because I got really good at playing the show. Ele falou que muitas vezes durante a turnê os concertos eram um momento de prática. Falou, e muitas vezes acontecia dele voltar da turnê e ter que praticar as outras coisas, porque ele ficou praticando, só tocando nos concertos e se preparando para tocar nos concertos. So, how many concerts in a row when you were on tour? Well, let's see. At the like every day? Yeah, we would play every day, and for maybe 8 or 9 days in a row, you know. Then we would come off the road, and then we'd have rehearsal periods, and then we'd go back again. Eventually it became so that we were playing. Again, as I was saying, we were doing 130 concerts a year, 150 concerts a year. So it was really hard to have any downtime. Everything was devoted to preparing the next set of sessions. Got it. So every day. So you guys played like 8, 9, 10 shows and got back home. Right. And then another month. Then we would rehearse. And then we would record, and then we would you see. Yeah, there was no downtime. We would, you know, and then we would take a break time at maybe at Christmas time. We would take some days off after Christmas shows, and we would take a few weeks, and then we would get back to work. Got it. Então, a turnê deles funcionava mais ou menos assim. Eles faziam 8, 9 shows, um seguido do outro, um dia após o outro. Aí voltavam para casa, aí eles ensaiavam, gravavam os discos, ensaiavam mais e voltava para a turnê, fazia mais 7, 8, 9 shows e voltava para casa. Ele falou que era assim o ano inteiro. E eles só paravam pro Natal e tal, algumas datas. Let me see another good question. Que é a pergunta do Samuel. Na opinião dele, o que mudou no estudo do trompete em todos esses anos? Antes, que agora não se faz mais. I guess it's a good question. Só uma coisa. Vocês estão conseguindo ver e ouvir bem? Que para mim aqui parece que a conexão hoje está meio devagar. Então, tem hora que o vídeo está falhando um pouco. Mas escreve aí se está tudo bem. So, I guess this is a good question. He asked, okay. In your opinion, what do you think that have changed about the teaching of the trumpets, and what they thought which was right in the past, and now people think that are not that good? This is a very good question. Very good question. I think that there is too much emphasis on technique for technique's sake, and not enough emphasis on music shape and phrase shape.
and you only need the technique that it takes to play the pieces you want to play. So if you're playing an ambitious piece, you need to practice all of that technique, but you need to also play musically, which means that your phrases have to have shape. The music has to go, if you have a lot of notes to play, they have to go somewhere. They can't just go da, 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 da. And I think there's a lot of emphasis on that kind of mechanical accuracy, and not without it, a lot of emphasis on mechanical accuracy without it relating to musical shape. Does that make sense? Ok. Yeah. Okay. Ele acha que hoje em dia o foco está muito em cima de coisas técnicas, na precisão técnica. Falou, você tem que ter a técnica para tocar as coisas que você precisa tocar. Então, se você vai tocar uma peça muito difícil, que seja muito técnica, você tem que ter toda a técnica para tocar esse repertório. Mas você também não pode se esquecer de tocar isso de modo musical, fazer o fraseado, trabalhar essa parte musical da música. Porque hoje em dia é muito focado em precisão e precisão técnica. It's very important to play. It's very important to play good technique. Very important to play good technique. But it is more important to play good technique plus musical shape. Ok. Ele falou que é ótimo ter a técnica, é importante ter essa técnica, mas também é importante ter a forma da música, o formato da música, tocar de forma musical. And how was that taught in the past? I don't know how it was taught for other people. Only for me, I was lucky enough to have teachers who said, isn't that beautiful, when we played something beautiful. That's what Jimmy Stamp would say. We would play something, and if it wasn't good enough, he would ask us to play it again, and we play it again and again and again. And he would finally say, isn't that beautiful? And I would wait. Every lesson I would wait to hear, isn't that beautiful? Got it. eu perguntei para ele como era o ensino no passado, né? Como que era, qual a diferença que era ensinado a forma no passado em comparação com a atualidade. E ele falou que ele só pode responder por ele, né? Pelos professores que ele teve, como os professores agiam com ele. E ele falou que às vezes passava aulas e aulas e aulas com o James Stamp para ele conseguir ouvir do James Stamp falando, isso daí não é bonito? Isso não está soando bonito? And then with Vacchiano would have us play a beautiful piece, and then if we didn't do it well enough, he would say, work that up. Work it up. And then he would turn the page and have us do something else. Got it. Yeah. Já com o Vacchiano falava, trabalhe nisso. E falou que aí eles iam lá e trabalhavam, estudavam o repertório. Yeah. So, what do you think someone, like a student, needs to focus their time about, like, practicing? Like about the classic books like Arbans and Clark and all those books. They need to do some of all of those things. They need to not practice what they can already do well. Practice what you cannot do well. That's the start. Eu perguntei para ele o que um estudante de trompete deve fazer. E ele falou que um estudante de trompete tem que praticar as coisas como Arbans ou Clark, tem que estudar tudo isso. Mas as pessoas têm que estudar coisas que elas não conseguem tocar, ao invés de estudar
Às vezes acontece muito das pessoas estudarem só o que elas conseguem já tocar bem. Então, o que ele fala é para praticar as coisas que você não consegue tocar bem. Now we all have smartphones. Most of us have smartphones. We can record ourselves. We can video ourselves. We can know what sounds great when we're practicing. And we can say to ourselves, is that beautiful enough? Was that beautiful enough? Those are the questions. Ele falou que hoje em dia todo mundo tem um smartphone. Então, em todo smartphone tem uma câmera, tem um gravador. Então, hoje em dia ficou muito mais fácil para a gente se gravar. Então, a gente tem que se gravar e se perguntar, isso daí está bonito o suficiente? E, da mesma forma como o James Stamp falava para ele no passado. So, how many students do you have in your studio? We have two trumpet studios for the classical side and one trumpet studio for the jazz side. Okay, so in the classical side, we have a total of about 34. So I'm responsible most of the time for half of that, 16 or 17. And then we have this semester, my colleague is on sabbatical, so I'm handling also a lot of his students as well. And then Tito Carrillo, whom you might know, a terrific jazz player. He teaches on the jazz side and runs the jazz and the combos, and he has a fistful of students too, 12 or so, 12, 15 students as well. Plus he coaches the jazz bands. So we have it's a busy environment. A lot of teaching. Yeah. Ok. Eu perguntei para ele quantos alunos ele tem. Ele falou que eles têm 2 classes de alunos eruditos. São em torno de 34 alunos eruditos. E mais na classe de jazz em torno de 12 a 15. Ele falou que ele fica normalmente com em torno de 16 a 17 alunos, mas como os alunos dele, o outro colega dele, que dá aula para outra metade do estúdio de erudito, está na época do sabático, então ele está tendo que dar aula para meio que para todo mundo. Who is the other classical teacher? Yes, Charles Daval, D-A-V-A-L, Charles Daval. I know him. Yes, yeah. O outro professor de erudito é o Charles Daval. Vão ser as últimas perguntas, hein? Já está bastante tempo aqui ao vivo. Those are the last questions, okay? Okay, all right. So I want to thank everybody for participating tonight. Thank you all. It's really great. Great. We have just like two or three questions, okay? Okay. All right. Okay. What do you think about going to different styles of music, different languages? Like I think maybe classical. What? I think it's very important to learn a lot of different styles of music. I think it's important to be able to sound as though you know those styles. You must sound as though you are at home in those styles. This is how my career has been as successful as it has. Know what the culture is, the musical culture, the classical culture, the Baroque culture. Various countries have different types of ornamentation, things like that. You must learn these different styles.
the jazz style, the swing style, the bop style. You have to understand the early, traditional jazz styles as well, Dixieland. You have to study those up. Listening is very important. Listening to those, and you guys are really good at listening. Okay, especially in our days that people are like freelancer players, then they have to play everything. Yes, they do, okay. And they have to be good at it. Yeah, you have to listen like crazy and make it sound like it belongs. Sobre a pergunta do Oséias, sobre os estilos musicais, ele pensa que todo trompetista tem que saber sobre os diversos estilos musicais e conseguir transitar sobre esses estilos. Você tem que saber, tem que estudar e tem que ouvir muito sobre o que é o jazz, o que é o swing, como que era o jazz no início do jazz, como que é o erudito, como são os diferentes estilos dentro do erudito. E você tem que ser uma pessoa versátil hoje em dia. Então você tem que estudar mesmo assim, seriamente, os estilos e como tocá-los bem. Okay, I think we are good. Yeah, there are many questions, but that's fine. I want to thank everybody again. Please thank everybody for me. This is great. Ok, ele está agradecendo, a gente está terminando aqui o workshop online, ele está agradecendo, ele ficou muito feliz de participar, e a gente tem aqui do Music to Go também, que agradecer ele por ter participado, ter aberto esse tempo para a gente. We want to thank you for sharing your time with us to answer some questions and talking about your career and your music life. So my pleasure. And I look forward to seeing all of you in Brazil. It'd be great to come down there with the Ram Trio. Okay? Yeah, it will be soon. Okay. We will talk about that later. Very good. Ele está muito ansioso para vir para o Brasil em breve. Vamos dar um jeito de fazer isso acontecer em breve. Então, para quem não conhece a plataforma Music to Go, entra lá no site. Tem muita coisa legal, tem mais de 70 vídeos, acho que até o final do ano a gente vai bater mais de 110, 120 vídeos. Então, muitas videoaulas e tal. Então, é isso aí. So, Thank you, Ron. Thanks you so much. Very much. Okay, bye-bye. Thank you. Tchau. Ciao.